Olá, sejam bem-vindos ao canal História com Júnia Lemos. Eu sou Júnia Lemos, andei sumida um tempo, tô de volta e hoje nós vamos fazer uma revisão sobre os conteúdos mais cobrados no Enem. E dentre os conteúdos mais cobrados no Enem, nós vamos começar aí com o Segundo Reinado, né, que é um período que vai de 1840 a 1889. Esse conteúdo é bastante cobrado nas provas, né? Já teve Enem aí que caíram 3 questões sobre o Segundo Reinado. O ano passado teve questão sobre o Segundo Reinado, foi uma questão que abordava, né, o Instituto de História e Geografia brasileiro, criado no final da regência, né, e que Dom Pedro II vai praticamente se tornar o patrono aí desse período. Mas nós vamos falar disso mais para frente. Vamos lá ver mesmo as características do Segundo Reinado. O Segundo Reinado, né, nesse período que nós estamos estudando aí, final do século XIX, é o segundo maior reinado da história, né? Ele vai de 1840 a 1849, então ele tem 49 anos de duração, só perde para o reinado da Rainha Vitória, que vai de 1837 a 1901, né, que é o que a gente chama de Era Vitoriana, são 64 anos. Acho a Era Vitoriana um dos períodos mais interessantes da história e vou deixar esse período em um momento, voltarei num momento aí, falando só sobre a Era Vitoriana, né, como ela é interessante. Nesse período que nós vamos estudar aí, do Segundo Reinado, nós vamos ver que o mundo está mudando muito, né? E o contexto histórico da Europa vai refletir bastante no Brasil, né? Já acabei de falar para vocês que nós vamos estar vivendo o período da Era Vitoriana e também o imperialismo afroasiático. Querendo ou não, esses acontecimentos vão refletir, igual eu falei para vocês, no contexto do Brasil. Vamos estar vivendo também a unificação de 2 estados nacionais importantes, a Itália e a Alemanha, né? A Itália em 1870 e a Alemanha em 1871. E esse momento em que marca a formação dos estados nacionais italianos, eles vão ser extremamente importantes para o Brasil. Por quê? A Itália vai estar passando por conflitos, por guerras e tudo mais, para o surgimento do Estado Nacional, né? Esses 2 países vão ser os últimos a surgirem como estados nacionais. E o que acontece? Nós vamos ver que isso vai acontecer mediante a guerras, batalhas e tudo mais. Isso vai acabar forçando o italiano e o alemão a partir em direção a outras regiões para buscar trabalho. E nós vamos ver com isso a migração do italiano e do alemão para o Brasil, para o cultivo do café. Mais para frente vou estar falando aprofundado disso, né? E esse imigrante vai para o Rio de Janeiro, para a Baixada Fluminense e vai chegar no Oeste Paulista. Mais para frente nós vamos estar falando. Nós estamos falando aqui, essa introdução é para vocês verem o reflexo do contexto externo que está acontecendo no mundo, né? O que está acontecendo no mundo que vai refletir no Segundo Reinado. No Segundo Reinado também, nós temos o desenvolvimento científico. Então, o período em que Dom Pedro II vai governar, vai ser marcado por um desenvolvimento científico muito grande, né? Nós vamos ver aí que está surgindo o telefone, Graham Bell com o telefone, inclusive Dom Pedro II é uma das pessoas, né? Vai ser uma das pessoas muito interessadas nesses desenvolvimentos científicos, nessa coisa toda. Ele vai chegar ir atrás de feiras de ciências, vai procurar conhecer esses inventores, né? Vai ser uma das primeiras pessoas a ter o telefone no Brasil, não é isso? Nós vamos ver aí surgindo câmera fotográfica também, né? Uma coisa muito interessante que vai começar a surgir aí, que será o galvanismo, né? Eles vão começar a acreditar que através de correntes elétricas algumas pessoas podem até ressuscitar seres, né? Dando origem aí a livros como o Frankenstein, né? Então está surgindo o galvanismo nessa corrente científica. Que mais? Nós vamos ver que filósofos vão estar se fortalecendo nesse período de contexto externo aí que nós estamos vivendo. Nós vamos ver o Nietzsche se fortalecendo com as suas ideias. Vamos ver o Augusto Comte com
positivismo, que vai ser extremamente importante para a história do Brasil, pelo menos para a gente entender aí o surgimento da nossa bandeira, né? O positivismo dentro da filosofia, da sociologia, com a ideia de ordem e progresso. Vamos ver o Darwin aí criando a ideia, né? Surgindo com a ideia. Vamos ver aí Darwin surgindo com a ideia de seleção natural e da evolução. Isso vai ser muito importante também no Brasil, principalmente quando a gente estiver falando do negro. Mais pra frente vocês vão entender por quê. Então, ó, toda hora eu falando do contexto externo. Então, quando Dom Pedro II está governando, está surgindo era vitoriana, está surgindo unificação, está surgindo imperialismo afroasiático, desenvolvimento científico, surgindo novas correntes filosóficas e sociológicas, igual eu falei para vocês, né? Nietzsche, Darwin, né? Augusto Comte. E uma figura que eu gosto muito, ele era um psiquiatra, gosto não, né, que ele é polêmico, eu gosto de explicar para os meninos, falar sobre ele com os meninos, que é um cara chamado Cesare Lombroso. Ele era um italiano, psiquiatra, e também ele atuava na área criminalística, né? Ele começa a desenvolver a ideia do homem delinquente. Qual é a característica do homem delinquente? O homem delinquente, segundo ele, tinha traços, né? O crânio tinha uma formação específica, o jeito de olhar, a formação física. O Cesare Lombroso começa a colocar as características que ele vai apontar como a de um homem delinquente, são as características que o mulato, o negro, o mulato e o mestiço tinham. Então ele começa a desenvolver a ideia de que o negro, o mulato e o mestiço, eles já nascem destinados a crimes, a serem delinquentes. Dentro dessa proposta ainda que eu estou falando para vocês do Cesare Lombroso, que está dominando a Europa aí, né, no segundo reinado, junto com outros pensadores aí, eu comecei a falar do darwinismo social, do darwinismo, surge também o darwinismo social. O que é isso? Eles vão usar a ideia de Darwin, né, a seleção natural e a evolução, né, existem seres superiores para justificar o que? A existência de algumas pessoas superiores a outras. Que pessoas superiores são essas? Os brancos, né? E por que eu estou falando tudo isso? Por que isso vai interferir no Brasil? Porque nós vamos estar vivendo um momento da libertação dos escravos. Como que o escravo liberto vai reagir diante desses surgimentos, dessas teorias na Europa que vão acabar vindo parar aqui no Brasil, né? Nós vamos ver mais para frente. Então, lembrem-se, eu estou mostrando para vocês o contexto externo da Europa enquanto Dom Pedro II está governando o Brasil. Eu estou querendo pontuar para vocês que essas ideias, tudo isso que eu falei, vão refletir de alguma forma na forma de governar de Dom Pedro II e também da sociedade brasileira da época, tá bom? Então não podemos esquecer, esse é o contexto externo. Recapitulando de novo rapidamente, o contexto externo então do governo do Dom Pedro II, ele está vivendo a era vitoriana, o imperialismo afroasiático, que inclusive vai usar muito a ideia do Cesare Lombroso para dominar povos na África e na Ásia, e do darwinismo social para dominar, né? Vai usar a justificativa do homem branco ser superior. Vamos ver aí o surgimento, a disputa pela unificação da Itália e da Alemanha, que vai acabar fazendo com que moradores desses países venham emigrar para o Brasil para trabalhar no plantio do café. O desenvolvimento científico, né? A eletricidade chegando vai facilitar muito o plantio do café. Nós vamos ver aí que vai ser de extrema importância. Nós vamos ver aí que nós temos, por exemplo, o trabalhador vai poder trabalhar até mais tarde, né? Nós vamos ter estufa, uma série de outra coisa. Falei para vocês da questão do telefone, e uma coisa muito importante, as ferrovias, né? Começam a surgir as ferrovias, que são extremamente importantes para a questão, né, do plantio do café e tudo mais, né, para distribuição e tudo mais, tá? Então nós vimos aí esse contexto externo que vai marcar o governo de Dom Pedro II. Então vamos lá
Para a gente começar a ver aí como que Dom Pedro II chega ao poder, né? Nós vamos ver que Dom Pedro I, né? Ele vai abandonar o Brasil, vai partir para Portugal para disputar o trono de Portugal com o irmão dele, Dom Miguel, né? Já que a situação do Brasil para Dom Pedro já estava praticamente perdida, o que ele faz? Ele parte para Portugal para disputar o governo com o irmão, né? Uma crise sucessória que vai estar acontecendo em Portugal. Dom Pedro I parte e deixa aqui no Brasil o filho dele, Dom Pedro II, né? Dom Pedro II. Não vou entrar muito nessa questão da questão sucessorial de Dom Pedro, não. Eu fiz um vídeo especificamente sobre a vida de Dom Pedro, sobre o governo de Dom Pedro I todas as confusões que ele vai se meter. Vou colocar o link aqui, o card vai estar aqui para vocês. Se vocês quiserem aprofundar nisso tudo aí, vocês vão achar. Esse vídeo é sobre Dom Pedro II. Então vamos lá. Dom Pedro I parte, deixa o filho Dom Pedro II com apenas 5 anos de idade. Então ele não tem condição de governar, né? Nós vamos ver que esse período vai ser chamado de período regencial, período em que vários regentes vão governar até Dom Pedro atingir a maioridade, né? A maioridade de Dom Pedro II não vai ser 21 anos, né? Nós vamos ver aí que ele vai... Partido Liberal, junto com Dom Pedro, vão dar um golpe, chamado Golpe da Maioridade. Dom Pedro assume com aproximadamente 15 anos. E uma das coisas interessantes que vai acontecer com Dom Pedro II, para ele poder assumir aí, né, é que eles exigem que ele venha se casar, né? E ele acaba se casando com Dona Teresa. Ele não vai conhecer a Dona Teresa, assim... né, pessoalmente, eles não chegam a se conhecer. É mostrado para ele uma gravura, um quadro da Dona Maria Teresa, ele se casa com ela. Quando ele chegar a conhecer a Dona Maria Teresa de verdade, ele vai ver que ela não correspondia ao que ele imaginava, né? Que ela não era tão bonita como os quadros, né? E aí ele vira e fala: enganaram-me, né? Veio uma mulher mais velha, uma moça mais velha e manca, né? Aí ele fala: enganaram-me. Uma hora eu vou gravar um vídeo só sobre Dom Pedro II, essas curiosidades, mas vamos lá. Então Dom Pedro assume com 15 anos aproximadamente, e esse assumir, igual eu falei para vocês, esse golpe é feito com apoio do Partido Liberal. O Partido Liberal, o que o Partido Liberal queria com isso? Gozar de maior prestígio no governo de Dom Pedro II. O que o Partido Liberal queria, colocando Dom Pedro no poder, dando um golpe, ajudando Dom Pedro a subir o poder antes da hora, né? Ele queria ter maior domínio sobre o governo de Dom Pedro II, né? Manipular esse jovem, né? Governar através de Dom Pedro II, né? Ter maior prestígio político. Vamos lá então ver a política interna do Segundo Reinado. A política interna do Segundo Reinado é marcada por 2 partidos. Nós temos o Partido Liberal, que é conhecido também por Luzia, por causa de um conflito que aconteceu em Santa Luzia, Minas Gerais. Nós não vamos falar nele hoje, porque não dá tempo, nós estamos revisando. E nós temos um outro partido, que é chamado de conservador, também chamado de Saquarema, por causa da região do Rio de Janeiro. Também não vamos entrar muito nos méritos dos nomes, porque hoje é aquela revisão rápida para o Enem, tá? Esses 2 partidos viviam em constante atrito no governo de Dom Pedro II. Então, para tentar conter esses atritos, o que Dom Pedro vai fazer? Ele vai fazer uma coisa chamada de parlamentarismo às avessas, né, que ele vai criar em 1847. Qual é a ideia disso? Diminuir atrito entre Partido Conservador e Partido Liberal. Fazer um rodízio dos partidos no poder, tá? Só que por que é chamado de parlamentarismo às avessas? Porque no sistema parlamentarista, o primeiro-ministro, ele goza de grande poder. No governo de Dom Pedro II, não. Né? Nós vamos ver que o imperador tem poder para nomear o primeiro-ministro e também para dissolver a Câmara quantas vezes ele quiser. E ele vai fazer isso várias vezes, quando ele achar que não é do interesse dele, que os partidos que estão fazendo coisas que, ocupando o poder, estão fazendo coisas que não são do interesse dele. O que ele faz? Ele simplesmente dissolve a Câmara. Isso é uma característica absolutista, né, gente? Então, nós temos aí essa questão do parlamentarismo às avessas.
Agora vamos lá para a economia. Esse período do segundo reinado é marcado pelo que a gente chama de economia cafeeira, né? E a economia cafeeira, nós vamos ver que é caracterizada principalmente pelo plantation, né? Nós vamos ver aí que plantar um produto para exportação, né? Num primeiro momento usando mão de obra escrava, depois usando a mão de obra do imigrante europeu, ganhando baixíssimos salários, sendo extremamente explorado. O primeiro local que nós vamos ver que o café vai começar aí a ser plantado, né? Vai ser no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense. Até o ano de 1870, o café era o principal produto da região. Deixa eu falar para vocês, tem uma videoaula feita por mim e pelo Pedro Renault só sobre isso, sobre a economia cafeeira no segundo reinado. Vou deixar o link aí para vocês. Foi a última aula que eu fiz em parceria com o Pedro Renault. Nós falamos sobre a questão do café no segundo reinado. Aliás, nós chegamos até 1930, tá? Vale a pena vocês conferirem. Mas vamos lá. O café é o principal produto da economia do Rio de Janeiro, né, da Baixada Fluminense, até 1870. E o que leva, a partir de 1870, o café a entrar em crise? Nós vamos ver aí quais são os problemas enfrentados, né? A falta de técnica, né? Esgotamento do solo. Nós vamos ver aí que o café ele esgota o solo e a forma como ele era plantado, né? Não tinha revezamento de terra, muita queimada, aquela coisa toda, né? Ele vai esgotar a terra. Nós vamos ver que o plantio do café vai ser responsável pela devastação da Mata Atlântica, tá? No Rio de Janeiro há uma presença muito grande da mão de obra escrava ainda. Por quê? Porque está começando até as leis de libertação dos escravos. Nós vamos ver aí que em 1871 nós vamos estar vendo aí a criação da lei do sexagenário, né? Da lei do ventre livre. Então, nós estamos vendo aí que nessa região ainda há uma predominância de trabalho escravo, tá? Técnicas tradicionais e rudimentares. É por isso que eu falei para vocês da importância do desenvolvimento industrial, do desenvolvimento tecnológico no governo do segundo reinado. Nós vamos ver que vai estar começando a entrar tecnologia quando a gente estiver falando do café em São Paulo, tá? Já no Rio de Janeiro ainda temos técnicas rudimentares e tradicionais, né? Igual eu falei para vocês, queimadas e tudo mais. Isso acaba fazendo com que o café no Rio de Janeiro, mais para frente, ele não se destaque tanto como o café de São Paulo. Vamos lá para a gente ver a produção do café no Oeste Paulista. A questão do café no Oeste Paulista é bem interessante, né? O café no Oeste Paulista vai ser plantado de 1830 até 1930. Quem está governando, quem começa a governar em 1930? O senhor Vargas, né? Que vai fazer o quê? A queima do café, né? E nós vamos ver esse café sendo plantado no Oeste Paulista, tá? Uma produção dinâmica, né? Nós vamos ver que a conjuntura histórica desse período em que o café vai se sobressair no Oeste Paulista é outra. O que está acontecendo? Vou voltar lá naquele início da aula. O que está acontecendo para que o café no Oeste Paulista se dê bem, né? Um dos motivos aí é a questão do desenvolvimento industrial, o surgimento de novas técnicas. A ferrovia, por exemplo. Uma pessoa extremamente interessante que nós vamos ver aí, vamos falar aí, né? A família dos Santos Dumont, né? A família dos Santos Dumont, eles eram produtores de café e eles tinham uma ferrovia, um trem, né? Que circulava pela fazenda toda da família dos Santos Dumont, fazendo o processo, né, de colheita do café, de recolher as sacas de café, de levar para uma região a outra, levar os trabalhadores e tudo mais. Eles tinham dentro da propriedade, né, como forma de movimentação, uma própria locomotiva deles aí. E nesse contexto aí do plantio do Oeste Paulista, a ferrovia já vai ser extremamente importante, como também aquilo que eu falei, a eletricidade, né, facilitando aí a produção dessa região, tá? Outro contexto histórico interessante aí
para o desenvolvimento do café no Oeste Paulista é a chegada do imigrante com as leis abolicionistas. O imigrante vai tender a trabalhar aonde? Em São Paulo. Né? Por quê? Porque São Paulo nós vamos ver aí que tinha a proposta de salários mais altos. Então nós vamos ver aí que esse trabalhador acaba indo procurar o São Paulo, né, o Oeste Paulista, para produzir o café. Nós temos a história aí de uma figura muito interessante, né, do senador, já até caiu no Enem, no Cefet, na prova do Cefet Coltec, o senador Nicolau Vergueiro. Ele tinha uma fazenda muito grande em São Paulo e ele vai contratar imigrantes, né? Só que a forma como ele contrata os imigrantes para trabalhar para ele, na fazenda de Ibicaba, a fazenda era tão grande que ela tinha uma moeda própria circulando lá dentro e tudo mais. O senador, ele tratava o imigrante europeu como se o imigrante fosse escravo, né? Maltratava, aquela coisa toda, explorava, né? Fazia esse imigrante ficar preso à compra das vendas, nas vendas que existiam dentro da fazenda, né? Quando ele ia receber seu salário, o salário estava todo preso à venda do próprio comerciante, né? Do próprio senador Nicolau Vergueiro. Nós vamos ver que a violência que era tratada a esses imigrantes era tão grande que nós vamos ver que os suíços eram predominantes na fazenda do Nicolau Vergueiro, e eles vão escrever cartas para a Europa contando a realidade que era aqui no Brasil, que trabalhar aqui no Brasil não era nenhum sonho como se falava na Europa, não. E aí nós vamos ver que a Europa ela vai parar de enviar imigrantes europeus para cá durante muito tempo, né? Esses imigrantes vão acabar indo para os Estados Unidos, preferindo outras regiões a vir para cá. Só mais para frente, 1870, quando o governo intervir e começar a financiar a vinda desse imigrante, é que ele vai voltar a vir para o Brasil. E a vinda desse imigrante para o Brasil, financiada pelo governo, né, ela vai ser chamada de subvencionada. O governo vai financiar, vai custear toda a vinda do imigrante para cá, para o Brasil, e ele vai pagar o governo. Isso vai fazer com que o imigrante tenha mais interesse em vir para o Brasil. O método antigo, né, que acabava transformando o imigrante mais um escravo do que tudo, a gente vai chamar de parceria. Ele foi muito usado de 1847 a 1857, né? Os fazendeiros custeavam a vinda do imigrante e esse imigrante acabava, igual eu falei para vocês, ficando quase numa condição de escravo. Somente quando o governo intervir é que o imigrante o Brasil volta a ter credibilidade e esse imigrante volta a vir para cá, tá bom? Com a chegada do imigrante e o número de leis abolicionistas que vão começar a surgir por aí, nós vamos ver aí que o Brasil vai criar o que a gente vai chamar aí de Lei de Terra de 1850. O que essa Lei de Terra significava? Terra somente mediante a compra. Já caiu questão sobre isso no Enem, tá bom? Lei de Terra. Para que servia isso? Para evitar o uso capião, tá? O que acontecia? Né? O escravo liberto, o imigrante, chegavam e tomavam posse de pequenas propriedades de terra, faziam construções, plantavam, faziam benfeitorias em pedaços de terra, e isso ia fragmentando a fazenda, né, dos grandes senhores. Então, para evitar a fragmentação da terra, com a entrada de muitos imigrantes e com a libertação dos escravos, que daqui a pouco nós vamos começar a falar, né? Esses escravos estão começando a ficar libertos e indo para o campo para trabalhar. Para evitar que as fazendas fossem fragmentadas, surge a Lei de Terra de 1850, que vai determinar que só pode ter terra quem comprar, tá? Vamos lá para mais um ponto interessante e rapidinho dessa aula de Segundo Reinado, que é o surto industrial que nós vamos ver aí no Brasil. A própria palavra fala surto, né? É um pequeno, eu sempre falo isso para os meninos, um pequeno período em que o Brasil vai se desenvolver
né? Vai ter um desenvolvimento industrial e depois, infelizmente, isso aí acaba, né? E esse surto industrial vai ser graças a uma tarifa chamada Tarifa Alves Branco. Essa tarifa é uma tarifa protecionista, ela era muito interessante, porque ela determinava o seguinte, que produtos sem similares, eles teriam um imposto de 30% para entrar dentro do Brasil. Produtos com similares, né, ou seja, produtos que já existiam, que eram fabricados semelhante deles aqui dentro do Brasil, se viesse algum produto parecido, ele teria 60% de imposto sobre ele. Isso vai atrapalhar bastante os planos da Inglaterra, a Inglaterra vai ficar insatisfeita com isso e isso vai gerar um revanchismo, que nós vamos ver mais para frente. Algumas medidas aí dos ingleses no governo da Rainha Vitória para tentar prejudicar economicamente o Brasil. Dentre eles, pressionar para que comece a acontecer as medidas abolicionistas, né? E mais tarde nós vamos ver aí o embaixador Christian, né? Nós vamos ver aí o tombamento de um navio no sul do Brasil, inglês, ele entrando em várias confusões com o Brasil. Aproveitando aí que o Brasil está nesse momento de surto industrial, surge uma figura muito interessante, que é o Irineu Evangelista, o Mauá, né? Nós vamos ver a era Mauá, vai de 1840 a 1860. Tem filme da era Mauá para vocês assistirem. Vou colocar aqui, ó, filmezinho que quase todo mundo já assistiu, né, na escola, que tem no YouTube, já passou na televisão, que é Mauá, o Imperador e o Rei. Aí vocês vão conseguir entender um pouquinho da história do Mauá, né? Mauá era um homem visionário, ele acreditava na industrialização, mais pra frente vou dar uma aula só sobre ele, e ele começa, né, a trazer uma série de coisas interessantes aí para a industrialização do Brasil e tudo mais, né? Ele acreditava que o país poderia crescer com a questão do desenvolvimento industrial. O Mauá vai iluminar, né, o Rio de Janeiro, vai fazer a iluminação do Rio de Janeiro a gás, né? Ele vai passar cabo de telégrafo dentro do Rio de Janeiro, do Brasil para a Europa, né? Isso. Ele tinha fábricas também relacionadas a barcos, a embarcações e tudo mais. Era uma das figuras muito importantes e uma das figuras mais ricas do Brasil, né? Ele tinha mais dinheiro até do que Dom Pedro II, né? Ações do Banco do Brasil. Dizem aí os livros que Dom Pedro II tinha um pezinho atrás, né? Um certo questionamento aí, não era muito simpático ao Mauá, né? Eles tinham conflitos entre os dois. Mas vamos lá para o que nos interessa. Esse período aí em que o Mauá está trazendo a desenvolvimento industrial para o Brasil não vai durar muito, né? Porque o Brasil é um país escravocrata e latifundiário, né? E o Mauá não vai ter incentivo aí dos grandes latifundiários e nós vamos ver que a industrialização no Brasil acaba morrendo, né? E um dos motivos disso aí é a tarifa Silva Ferraz, que vai ser criada em 1860. Essa tarifa a Inglaterra vai pressionar o Brasil vai acabar assinando essa tarifa e ela vai colocar uma taxa muito alta em produtos importados, especificamente em máquinas. E o Mauá, nós sabemos, né? Ele tinha produção de máquinas, né? Maquinários para navios e tudo mais. Ele vai acabar perdendo toda a sua fortuna, né? Praticamente aí, né, tendo um fim, não miséria, mas ficando praticamente sem toda a sua fortuna. Uma coisa que eu acho bem interessante nesse período do Mauá é que ele dava uma prioridade muito grande para o trabalho assalariado, né? Isso é interessante. Numa época em que a escravidão estava acabando, ele priorizava o trabalho assalariado. Meus queridos, a intenção que eu tinha era de fazer essa aula, fazer uma aula só falando do segundo reinado todo, mas eu vi que vai ficar muito grande, muito cansativo, então eu vou dividir a aula em 2 blocos. Primeiro bloco nós terminamos de falar aí agora, né? Que é
o segundo reinado, a questão econômica, a questão dos imigrantes e tudo mais. E nós vamos fechar essa aula com esse tema e na próxima aula eu falo das leis abolicionistas e tudo mais, tá bom? E eu quero pedir para que vocês se inscrevam no canal, deixem os comentários, curtam e compartilhem o vídeo. É importante para que o canal possa crescer, tá bom?